Graças e paz a todos, irmãos. O amor de Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. Amém. Pai amado, Deus da glória, Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai, louvando e enaltecendo o Teu grande nome, Pai. Te damos graças por aquilo que Tu és na nossa vida. Obrigado por Te fazes presente desde o início do nosso dia, Pai, da nossa vida. Continua-nos abençoando com a Tua presença, Pai, e fala ao coração de cada um, consoante aquilo que tens a dizer para cada um. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu, na última vez eu trouxe a oração difícil de Paulo. E hoje eu queria trazer também mais uma oração difícil. Porque, irmão, falar de coisas difíceis, nosso dia é difícil, nossa vida é difícil. Amém? Eu queria levar-vos até Mateus 26, do 36 ao 46. Amém? Eu vou navegando por esta passagem e ela fala nem mais nem menos do que o momento da passagem do nosso amado Mestre, o Getsemane. Amém? E esta experiência nos desafia a lidar com os nossos momentos de profunda crise, de dor e de decisões difíceis. Mateus 26, 36 e 46. A oração difícil que Jesus nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, há poder na entrega. Há poder na submissão e na perseverança diante de Deus. O que é que esta oração difícil de Jesus nos ensina? Todos conhecemos esta passagem. Eu vou lendo aos poucos, que eu vou entrando nos pontos. O que é que esta oração difícil nos ensina? Primeiro, nos ensina que Jesus enfrentou a dor de ser vulnerável diante do Pai. Mateus 26, 36 e 46. Nos ensina a vulnerabilidade diante do Pai. Amém? Nós não somos nada diante de Deus. Nada. Nós somos pó. Versículo 37 e 38 nos diz: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esta oração se torna difícil quando o coração está amargurado. Irmãos, não é à toa que ele levou Pedro, Tiago e João. Ainda ontem, a falar com o pastor, disse que estávamos a falar lá no GC dos homens, em que a seara é grande, poucos são ceifeiros, e desses ceifeiros o mestre separou vários, e desses vários separou 12, e desses 12 separou 3, e desses 3 separou 1. Não é por acaso que ele levou os 3. Estes 3 eram os seus amigos. Amém? Quantos de nós conseguem se virar para os amigos, aos seus bons amigos, e dizerem: olha, minha alma está triste, estou amargurado, estou cheio de dor, ajudem-me. Irmãos, eu emociono-me, porque quem não se emociona nesta parte da passagem do Mestre, não sente aquilo que o Mestre passou. Não conseguimos sentir o que ele passou na realidade. Mas se a gente não derramar lágrimas por esta dor, a gente não
reconhece o amor dele naquela cruz. Amém? Então ele disse: a minha alma está numa tristeza mortal. Fiquem comigo. Como se dizer, ajudem a passar este momento. Amém? Jesus ele não apenas ficou triste, ele ficou profundamente angustiado. Esta palavra angústia traz aqui a ideia de uma dor atormentadora, quase impossível. Ele foi vulnerável diante do Pai e diante dos amigos. Mostrou que não é falta de fé. Que não é falta de fé que abre o coração. Ele disse: estou mal. Estou mal. A fé verdadeira reconhece a dor e se lança nos braços do Pai. Essa é a fé verdadeira. Reconhecer que nós somos vulneráveis, que sentimos dor. Estamos sempre nos sentindo sozinhos neste mundo. Há tanta gente que começa a falar do ramo, né? Eu sou do ramo. A mim nada me afeta. Consigo ultrapassar tudo. Mas quando a gente senta com eles e começamos a falar, calmo, com mansidão, com abraço, com tempo, e muitas vezes sentimos que afinal não é assim tão duro. Afinal, os problemas machucam, as atividades do nosso dia a dia machucam, a família machuca, nos machucamos a nós próprios, ferimos pessoas com as nossas palavras, com as nossas ações. Mas nós somos duros. Não somos nada. Quando entramos no secreto e derramamos os nossos pés aos pés de Jesus, e nos entregamos com a nossa fé, é aí que nós dizemos: somos frágeis. Ajuda-me, Senhor. Dá forças. Passa de mim este cálice. É aí que nós mostramos a nossa fragilidade. Ele foi vulnerável. Ser sincero com o Pai sobre as nossas vulnerabilidades é o primeiro passo da nossa oração difícil. Oração difícil. Segundo, Jesus lutou entre a vontade humana e a vontade divina. Versículo 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, este versículo me faz viajar para a nossa vida cristã. Muitas vezes a gente passa por cristãos, irmãos da fé, e ouvimos dizer coisas que nada têm a ver com aquilo que Jesus nos ensina. Jesus ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Mas muita gente diz: não seja como tu queres, seja como eu quero. Eu que sei. Esquecem-se que há um Pai Celestial que nos move para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás. Jesus, ele 100% homem, 100% Deus. Com a sua alma rasgada. Mais à frente ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice aqui simboliza o sofrimento e a ira do Pai, que ele teria de beber por causa dos nossos pecados. Não era dos dele, era dos
nossos pecados. Eu não tinha que pagar nada. Eu não tinha que chorar, não tinha que se sentir triste, eu não tinha que se sentir amargurado, vulnerável. Mas Ele pagou os nossos pecados. Quantos de nós não querem dar a mão ao irmão? E deixamos o irmão lá embaixo. Porque nós estamos bem. Jesus estava bem. Mas Ele pagou os nossos pecados. Eu sabia que estava por vir o peso do pecado de todo o mundo. A separação do Pai, o sofrimento físico e, acima de tudo, emocional. Jesus era 100% homem. Por isso pediu que se fosse possível, este cálice fosse afastado de Deus. O que me leva a pensar que muitos cristãos, muitos crentes, preferem conviver com o pecado do que se afastar dele. Vamos para as baladas, fazer isto, fazer aquilo. Isso é um cálice. Só que é o cálice errado. Quando Jesus diz: carreguem as suas cruzes. Nós temos aqui o maior exemplo de fé, de amor que podemos seguir. Entretanto, logo em seguida, Ele se rendeu: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a essência da oração difícil. Essa é a vontade do Pai. Pai, eu preciso de um trabalho. Eu estou com pouco dinheiro. Quase já não consigo ter para comer em condições, sem ter que pagar rendas, despesas. Por favor, abre uma porta. Mas, contudo, seja como tu queres e não como eu quero. Pai, eu estou com uma doença. O médico disse que eu pouco tempo tenho de vida. Pai, faz um milagre. Contudo, seja como tu queres e não como eu quero. Essa é a essência da oração difícil. Mesmo quando ela fere a nossa vontade pessoal, sabemos que temos um Deus que tudo faz por nós. A vontade dela é soberana. Se a gente gosta ou não gosta, é soberana. Ao ponto de maior rendição é abrir mão do controle e confiar que o plano do Pai é maior do que o nosso entendimento. Amém? Em terceiro lugar, Jesus preservou mesmo em meio ao abandono e silêncio. Jesus preservou mesmo em meio ao abandono e silêncio. Nos versículos 40 a 46, diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai.
Ele perseverou, mesmo em meio ao silêncio do Pai. Não é porque Deus o amava, não o amava. É porque naquele momento ele tinha que acabar a sua missão. Não pensem que quando Deus está em silêncio, que Deus não está a agir nas nossas vidas. Deus nunca se afasta do seu ofício. Aqui me faz pensar de novo. Quando Jesus vem e fala com Pedro. Nem uma hora conseguiram vigiar. André, nem uma hora consegues vigiar? Quanto tempo nós passamos? Quanto tempo nós entregamos para o Pai? A palavra não diz, mas aqui sabemos que Jesus orou 1 hora. 1 hora. 1 hora falando com o Pai. Muitas vezes chegamos a casa cansados, com as lidas de casa, com as lidas da escola, e quando damos por ela, fazemos oração, vamos para a cama, oração do Pai Nosso e nos deitamos. Quanto tempo damos para o Pai? 1 hora, um dia, um jejum, o que nós damos? A carne é fraca, a carne vai ser sempre fraca. Ela vai tentar sempre puxar para o lado que ela convém. Se vamos orar, a porta bate, o cão late, o telefone toca, o sono chega, a fome chega, alguma coisa vai acontecer para tirar o fogo. Mas aqui nesta oração difícil do Mestre, vemos que ele está 1 hora. 1 hora, enquanto os seus amigos dormem. Jesus orou 3 vezes e em todas elas voltou e encontrou os discípulos a dormir. Em seu momento mais difícil, os amigos mais próximos falharam. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o único que vai olhar para ti e te estender a mão é Jesus. O único que é capaz de colocar seja o que for para te ajudar é Jesus. Agora, quanto tempo entregas para Jesus? Quanto tempo dormes enquanto Ele age na tua vida? Quanto tempo buscas para que Ele te encontre e te ajude? Ele estava emocionalmente exausto e ainda teve que lidar com o abandono, com o silêncio. Mesmo assim, Jesus não desistiu da oração difícil que ele tinha que fazer. Ele continuou a buscar o Pai, repetindo as mesmas palavras, insistindo na presença até que se levantou com coragem para enfrentar a cruz. Tens falta de sono ou de coragem? De tempo ou de coragem? Muitas vezes não fazemos mais porque não temos coragem para abrir a boca. Não temos coragem para nos dirigir àqueles que pensamos que estão bem. Jesus nunca deixou nada para dizer. Quando ele está no tempo que ele começa a virar aquelas tendas de comércio, aquelas bancas de troca de moedas, que ele se ira, ele teve coragem de agitar as águas. Talvez seja preciso alguém com coragem para agitar esta cidade.
Alguém com coragem para agitar uma nação. Eu costumo dizer que o céu pode parecer em silêncio, mas o Pai está sempre presente e nos ouve. É verdade, irmão. Muitas vezes pensamos que nada chega, mas Ele nos ouve. Quando menos esperamos, a resposta chega. A oração difícil de Jesus nos ensina que podemos ser vulneráveis diante do Pai. Ele nos rejeita, o mundo nos rejeita, mas o Pai não rejeita o coração que precisa. O mundo vai rejeitar, de todas as maneiras. Mas Ele não rejeita. Satanás vai abrir portas. Bonitinho. Mas o Pai pega no nosso coração e nos leva para o caminho correto. Basta a gente passar pelo caminho certo. Devemos lutar contra as nossas vontades até nos rendermos à vontade de Deus. Não é fácil. Eu fiz um jejum de Daniel 21 dias. Os primeiros dias foi difícil. Eu cheirava cheirinho da carne. Cheirinho de é difícil dar contra a carne. É difícil acordar de manhã e nos prostrarmos e orarmos. Sem ficar a pensar na hora, no pequeno almoço, no campo, tem que ir à rua. É difícil. Mas, se preservarmos da nossa força, seremos corajosos no nosso dia a dia, nós vamos vencer toda a guerra. Precisamos ser fortes, mesmo quando estamos sozinhos e não vemos resposta. Para que estas orações difíceis nos moldam, nos quebram e nos fazem render à vontade. São estas orações que nos fazem render à vontade. Porque quando tudo está bom, tudo é fácil. Mas quando as coisas apertam, aí se mostra qual é o tamanho da nossa fé. Se você chegou aqui com essa vontade de fazer uma oração dessa, já tem que ver comigo. Já tem que fazer. Vou tentar chegar e não sabemos quando. Que não seja preciso ouvir da boca do Mestre. Nem uma hora não procuraste. Nem 10 minutos, nem meia hora. Amém?